Salve, salve família, sejam bem-vindos à Caverna do Morcego com mais um episódio aqui pra mais discussão e mais debates. Hoje com uma camarada aí massa que eu curti muito trocar uma ideia e vocês vão curtir muito o episódio. Mas antes de tudo, aquelas recomendações de sempre, né? Sempre tem aqueles recadinhos, galera. Não deixa de seguir a gente na twitch.tv/cavernamorcego, a Twitch onde a gente faz lives. Às terças e às quartas tem leitura e discussão e nos outros dias a gente faz coisas aleatórias, né? Dependendo do dia tem, dependendo do dia nem tem live, mas segue lá. Além disso, também segue a gente no YouTube, galera. Lá onde está sendo postado as lives com convidados, onde está sendo postado as lives do grupo de estudo da Caverna do Morcego. E esse é o terceiro convite, né? Já foram 2 encontros, mas o link da inscrição ainda está no link do Instagram e no link do Twitter. Então você pode se inscrever, e mesmo se se inscrever, pode colar quando tiver aí o grupo de estudos da Caverna do Morcego. As redes sociais são @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter, em qualquer lugar. Não deixa de seguir a gente também. E o último. Opa, perdão, tem mais 2 recados. Além disso, galera, a gente tá com cupom de desconto na Expressão Popular, Expressão hífen Morcego, em todos os livros da Expressão que estão no grupo de estudos. Tá tudo lá no Drive. O link do Drive deve estar aí também na descrição do podcast. Além disso, a gente está com desconto na contracorrente de 50%. Caverna do Morcego 50 te garante 50%. E na autonomia permanece o desconto de 20% com o hashtag Morcego na autonomia. Curtiu os projetos, quer ajudar? Não esquece, você pode apoiar através do Apoia-se, apoia.se/cavernamorcego ou fazendo pix mpbl97531@gmail.com. É sua ajuda aí que mantém o projeto rodando. Então agora sim, bora lá pro episódio que tá muito show. Salve, salve galera, estamos aqui para mais um episódio da Caverna do Morcego. Hoje com uma convidada muito especial aqui. Inclusive, mandar um beijo pra Sol aí, que fez esse contato aí, trouxe a camarada aqui para falar com a gente. Bom, o palco é seu, pode se apresentar aí, falar pra galera, tudo, o palco é seu. Então, gente, saudações comunistas para todas as pessoas que estão assistindo aí. Aqui quem fala é a Nina Rosalia, mas também muito mais conhecida como Espaguete, por aí, um apelido de luta, né? E eu sou militante do PCB, uma militante comunista, feminista, mais precisamente transfeminista, marxista, e atualmente eu estou cumprindo a tarefa de pré-candidatura a deputada federal pelo Partido Comunista Brasileiro aqui em Minas Gerais. E eu sou também uma candidata que é comunista, que é travesti e que está buscando disputar essas eleições, né, que são uma farsa da democracia burguesa, para a gente trazer o máximo de pessoas para o nosso lado, que é o nosso principal objetivo, até a gente conseguir uma revolução nesse país, para que a gente possa ter um processo democrático que não seja só um teatro para a burguesia ganhar alguma legitimidade. Muito boa apresentação, camarada. Fico feliz de estar conversando com alguém que, por mais que esteja, né, aí com a pré-candidatura, coloca e fala abertamente aqui sobre a questão da revolução, que a gente sabe que são pouquíssimas pessoas que fazem isso, né? E fico muito feliz primeiramente por isso. Mas eu queria começar assim, né, já que você falou e a gente trocou uma ideia, embora bem breve, sobre a questão da faculdade, como que é conciliar faculdade, pré-candidatura, militância fora da questão? Como que tá sendo isso? Meu Deus do céu. Então, Morcego, tá sendo bem difícil e eu acho que não dá nem para dizer que estamos conciliando, né? Estamos simplesmente fazendo do modo freestyle. A gente faz o que dá, né? Também em questão quando a gente fala de faculdade, eu também sou uma trabalhadora, né? Então, é mais uma questão que entra aí na minha rotina. E isso, na verdade, eu acho que não é uma situação só minha. Na realidade, a situação de superatarefamento das pessoas
que a gente sabe que acontece principalmente na população negra e na população feminina desse país, inclusive, é, na verdade, um fator que repele a nossa classe de estar se organizando, né? Então, conciliar estudo, faculdade, trabalho, porque as pessoas, elas querem ter uma educação por prazer, por realização, e também porque elas têm expectativa de ter um futuro melhor. Mas nessa sociedade que a gente está vivendo, ainda mais com as constantes precarizações que têm ocorrido nos últimos tempos, assim, hoje em dia você não vive mais com um só emprego, né? Isso é bem difícil. Eu, por exemplo, tenho 3 empregos, né? 2 precários e um SLT. E isso tem muito a ver com a situação atual da nossa juventude, a situação atual da nossa classe trabalhadora. Porque a gente vê que essas reformas trabalhistas, essas reformas da Previdência e esse desmantelamento de toda a estrutura produtiva desse país, que gerou a nossa economia produtiva desde os anos 80, ela nunca foi tão focada nos serviços, e isso é muito impactante quando a gente tem um processo também de desindustrialização, que é um processo de que os salários se tornam mais baixos e que as pessoas vão sendo cada vez mais exploradas. Isso é um problema que a gente tem atualmente, e isso é um problema muito sério para os comunistas que querem fazer revolução. Não tem condições da gente fazer uma revolução sem tensionar que o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, lute não só pela revogação da reforma trabalhista, porque eu estava falando aqui, hoje em dia a gente está com uma legislação trabalhista que ela é pré-1943. É uma legislação trabalhista que é mais à direita do que a porcaria do Getúlio Vargas, sabe? É mais à direita que isso. E tem uma parte da esquerda que está querendo manter isso, até meio assustador, né? Essa conciliação com a reforma trabalhista por parte da esquerda, porque isso é capitular, como eu disse, a direita de Getúlio Vargas para a legislação trabalhista. E aí nós comunistas, a gente tem que lutar para revogar isso, mas a gente não pode aceitar só isso não, porque organizar a nossa classe trabalhadora é um processo assim, de conscientização, mas garantir que a nossa classe trabalhadora tenha um envolvimento político de verdade, para que a gente possa avançar rumo ao poder popular, precisa de que a gente diminua a nossa jornada de trabalho. E diminuir a jornada de trabalho, ela só pode acontecer se você mantiver ou melhorar os salários, né? Porque senão vai acontecer exatamente o que acontece com muitas de nós, como eu, que você pega vários empregos com jornadas reduzidas, mas você não vai aguentar se sustentar com só um emprego, né? Na sociedade que a gente vive hoje em dia, está muito difícil aguentar só com um emprego para muita gente, ainda mais para quem vive nas grandes cidades, né? Que é uma parcela muito expressiva da nossa população. Então, a gente está, inclusive, falando agora sobre a nossa pré-candidatura à presidência. Um dos nossos motes é lutar e tensionar para que as instâncias sindicais, elas criem uma adesão, um trabalho de forçar para que a burguesia aceite a redução da jornada de trabalho. Isso não é só aqui, isso tem acontecido em vários lugares do mundo, mas isso isso é uma garantia de que a nossa classe trabalhadora vai estar mais engajada politicamente e que vai ter uma vida melhor também. Então, a gente está falando de condições de vida e está falando de construção revolucionária, porque também só isso não vai adiantar, né? A gente precisa de uma revolução, mas essa pauta imediata, né? Essa reforma, ela é um horizonte que é palpável ainda dentro do sistema capitalista e que consegue mobilizar muitas pessoas, porque é muito urgente. Você me pergunta como a gente consegue conciliar. Eu acho que, assim,
não sou só eu, mas você, e assim, conversando com jovens em geral, eu só sinto que as pessoas não estão conciliando. Elas estão esgotadas, elas estão simplesmente esperando o momento em que elas vão colapsar, e aí, assim, quando elas colapsarem, vai ser difícil, porque tem gente que vai conseguir um auxílio do governo, tem gente que é totalmente informal e não vai conseguir, vai colapsar tudo, sabe? A pessoa vai morrer mesmo. Camarada, E é isso. aproveitando, né? Então, perfeito. Porque é isso. Pegando desde do começo da sua fala, assim, porque você foi falando, eu fui pensando, né, no que eu tô agora. Porque eu só tô trabalhando na internet. Só que, tipo assim, eu tô tirando malemar dinheiro pra, tipo, ó, mãe, dinheiro comigo você não precisa se preocupar, ela tá pagando todas as contas. E aí é isso. Uma ring light que eu comprei hoje, que eu paguei R$ 60, eu tô há 4, 5 meses querendo comprar ela. Assim, R$ 60. É tipo, é um bagulho que você olha e fala, meu, há um tempo atrás realmente não era um absurdo você falar, não, R$ 60 você junta rapidinho, pá, não sei o quê. Só que, aí você soma isso, você soma com a faculdade, aí você soma com as pesquisas que você vai fazer, as coisas que você vai fazer, e no final fica um monte de coisa, você tá virando noite acordado, você dorme mal, insônia, e aí por aí vai e só desastre acontece, né? Daí só pra pior. E, né, na situação que a gente tá, onde você tem 3, 4 empregos e não consegue nem se alimentar. Nem isso. E é muito importante, eu vou falar isso aqui só pra ressaltar a questão de quando você fala da conciliação sendo feita, né? Que é uma conciliação para que esse projeto continue. Não é uma conciliação para resolver e tal. Não, não, a gente não vai revogar, a gente vai fazer uma reforminha aqui, mudar uma coisa e outra, mas a gente deixa o projeto aí. E duas coisas que me pegaram é você falar sobre o tensionamento. Me pegaram no sentido bom, sabe? No sentido de faltava ouvir eu acho que eu achei a palavra que eu tava faltando assim pra usar, que é justamente tensionamento. E algo que é o que a gente tá batendo do tempo pra politização, pra classe trabalhadora se politizar, mas também em como a gente vai conseguir politizar através dessas próprias lutas, né? É um bagulho muito louco que a gente olha e fala, meu, a galera tava até falando no Twitter um tempo atrás, que quando a Sofia Manzano lançou a questão das 30 horas, né, semanais, o debate foi pautado, dentro de vários debates que a gente tenta pautar, pela esquerda radical de uma forma brilhante. Você olha e você fala, cara, finalmente conseguimos aí levar adiante um debate aí. Então, putz, fiquei muito contemplado com a fala toda. Eu acho assim que foi sensacional. E aí, então, aproveitando que a gente entrou numa coisa mais programática e tal, como que está se desenvolvendo a sua pré-candidatura? Como que está sendo? Quais estão sendo os trabalhos aí, tipo, em relação à coletividade que estão rolando por aí? Conta um pouco aí sobre esse momento que vocês estão passando, sobre a luta. Enfim, né? Come por onde você quiser que o palco é seu, mas eu acho da hora essa interação também de entender o que está sendo construído pra galera que vai ouvir também olhar e falar, putz, da hora e pá. Eu sei que tem uma boa galera de BH que acompanha aqui também, então já aproveita aí. Ai, nossa, então, essa pré-candidatura, como você deve saber, é uma pré-candidatura coletiva, né? Que no nosso Partido Comunista Brasileiro, a gente não faz, a gente não é uma legenda eleitoral em que as pessoas vão lá e se candidatam através de nós. As nossas pré-candidaturas, né, no caso de agora, elas acontecem através de uma deliberação coletiva que acontece nas instâncias partidárias e uma discussão para que a gente atue nessas eleições. Na verdade, isso acontece no quesito de todas as decisões vão ser levadas e tocadas pelos núcleos e pelo partido em geral, mas na questão eleitoral isso não vai ser diferente. Então, a gente está construindo, sim, algumas agendas em relação à minha pré-candidatura, né? Importante dizer, é a única pré-candidatura, segundo a pesquisa do Vote LGBT, de uma travesti para deputada federal, é a única travesti que está, eu sou a única travesti que está se candidatando a esse cargo, e nós nunca tivemos também uma travesti
ocupando a Câmara Federal. E isso parece pouco, às vezes, mas, na verdade, a gente tem pagado muito caro por isso, porque, na realidade, o que a gente tem percebido aqui no Brasil é que, até mesmo nas candidaturas de esquerda, acontece um problema de que, se a gente não está lá, ninguém vai falar da gente. E como ninguém fala da gente, como ninguém faz políticas públicas mínimas para que nossa vida seja um pouco mais tranquila, né? Para que a gente consiga, assim, o básico de cidadania que a gente teria garantido pela tal da Constituição de 1988, né? Então, a gente não tem isso, sabe? E esse é um dos problemas, e é por isso que, recentemente, e isso não é de hoje, as pessoas trans e travestis e não binárias têm pedido mais representatividade nas instituições. E, obviamente, tem um lado dessa demanda que é totalmente cooptado e que porque é uma demanda legítima, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser facilmente cooptada para poder trazer pessoas trans e travestis que sejam simplesmente agentes da burguesia, só que com um rosto trans. E isso é muito complicado. Não é a maioria aqui no Brasil, felizmente ainda, né? A maioria das travestis transexuais potentes que a gente tem aqui, elas são de esquerda, até porque, embora as travestis historicamente não tenham sido alinhadas com a esquerda por uma série de razões, né? Que dificultaram e dificultam até hoje a nossa entrada e permanência nas organizações, isso tem sido... a gente tem se posicionado à esquerda. E isso é uma questão... Também sou eu a pré-candidatura mais jovem, né? Então, também, quando a gente fala da juventude, a juventude está morrendo nesse país, né? A gente tem uma perspectiva de arrumar emprego muito baixa para a juventude, o desemprego continua muito alto entre a juventude. Quando a gente olha a situação de empregabilidade dessa juventude, ela é uma situação não só de precariedade, mas essa juventude ela não consegue sequer trabalhar tantas horas quanto quer. Então, às vezes, a pessoa está ocupada 20, 30 horas semanais, mas isso não quer dizer que ela não queria estar trabalhando mais, né? Então, a gente está perdendo uma grande quantidade na nossa juventude para isso. Também pela falta de educação, né? Que agora a gente voltou a ter índices muito altos, não que fossem baixos antigamente, mas eles começaram a crescer muito com a pandemia. A evasão escolar, ela disparou. Inclusive, E com as reformas, até quem ficou na escola também tá ferrado. Agora a escola vai ser tiro, porrada e bomba. Você vai ir para o mercado de trabalho de uma forma totalmente alienada. Isso vai dificultar mais ainda o serviço, que já era difícil da atuação da esquerda no movimento estudantil. Eu vou falar uma coisa. Eu comecei no movimento estudantil secundarista. E quando eu comecei no movimento estudantil secundarista, eu conheci o MEP. O MEP é o Movimento por uma Escola Popular, que é um movimento que é construído pela União da Juventude Comunista, mas ele também é mais amplo, mas ele foi alçado pela Juventude Comunista aqui do Brasil, né, que é a Juventude do PCB. Mas, assim, a primeira coisa quando eu vi o MEP, eu falei assim, gente, essas propostas aqui, elas vão arrumar uma confusão com todo mundo, porque, assim, as famílias não vão aceitar a escola popular. Os governos não vão aceitar essa escola popular. E assim, a gente estava em 2019, quando eu ingressei no movimento estudantil secundarista, a gente estava numa luta para resistir à escola sem partido, né? Não sei se vocês já ouviram falar, gente, mas escola sem partido é basicamente censurar as escolas e impedir e
e fazer com que as crianças tenham mais facilidade de serem conservadoras. É isso, Essa que é a realidade. Sem ideologia, só conservadora. Sem ideologia. Tanto é que o PSDB defendeu por muito tempo, né? E aí, esse Escola Sem Partido, a gente estava na luta para resistir, porque a nossa Câmara aqui de Belo Horizonte, infelizmente, ela é muito, mas muito reacionária também. Tanto é que agora a gente está com um projeto da Câmara para proibir ensinar linguagem neutra. O que já vai piorar também a situação de evasão escolar, né? Acho que a Sol que postou, acho que hoje postou Bom Dia Pra Quem, e isso daí foi, em BH também tá rolando, né, porque primeiro tinha sido no Sul, e agora aí também... Tá rolando, não. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela não perde tempo de acabar com a vida dos estudantes secundaristas, não perde um dia. Porque, então, a primeira coisa que eu percebi naquele movimento é que aquilo ali era uma declaração de guerra, de certa forma, contra todas as instituições burguesas, porque não tem como você ter uma escola que seja laica, universal, de qualidade, com um ensino que seja mais holístico, que garanta as potencialidades dos alunos, que garanta que a escola não vai ser só um espaço de instrução, como que é a burguesia, porque a burguesia, o sonho dela é que a escola fosse só um lugar de instrução para a cidadania, ou em momentos de fascistização, para ensinar disciplina. Mas aqui, quando eu falo, é cidadania burguesa, tá? Porque a escola não vai formar você para uma cidadania socialista, não. Ela vai formar você para ir lá votar, ir lá votar, não questionar seu patrão, achar que é isso mesmo, e que o máximo que tem é a urna, né? Aquilo ali é o máximo de decisão que você consegue fazer, né? Porque nem conselho a burguesia daqui gosta. E aí eu percebi isso, eu falei, menino, esse negócio vai ser meio complicado, né? Porque, assim, como que você vai falar para os pais que, sei lá, a gente quer organizar esses estudantes LGBTs, aí a gente vai pegar essas travestis que eles expulsaram de casa, a gente vai deixar elas nas mesmas escolas que os filhos deles, a gente vai pegar e vai ensinar gênero na escola, né? Porque, assim, se a escola não ensina gênero, assim, eu acho até, para falar a verdade, a escola, ela ensina gênero, gente. O que a gente está propondo, na realidade, é que o ensino de gênero, ele seja um pouco mais, ele combata esse preconceito e essa opressão estrutural que é a LGBTfobia. Mas a escola já ensina gênero, a escola te ensina a ser hétero e cis. E ela ensina também que se você não for assim, não é para você estar lá. Quando falamos de evasão escolar de travestis, né, que, para quem não sabe, quase 90% das travestis não concluem o ensino fundamental, mais ou menos 86%, não é uma evasão escolar que elas saem por acaso. Não, elas são expulsas da escola, porque não dá para elas viverem naquele espaço. E a gente tem notado isso cada vez mais. Recentemente, o fascista do Nicolas Ferreira, que é um vereador aqui de Belo Horizonte também, naquela Câmara Municipal suja, nojenta, ele expôs uma aluna travesti que foi expulsa do banheiro, né? Então, assim, essas bandeiras que a gente tem para tornar a escola, até as mais imediatas, para tornar a escola minimamente habitável, elas mexem muito com a família, porque, assim, os adolescentes, eles são quase tidos como propriedade privada da família. As crianças piorou. Então, assim, os seus pais, eles acham que vocês não podem usar droga, não podem ter a sua autonomia, não podem fazer sexo, não podem saber sobre prevenção, não podem sair com seus amigos para ter recreação. Eles acham que você tem só que estudar e fazer as coisas ali no mundinho da sua família. Depois você pensa nisso, né? Eles pretendem criar, e essa é a função da família, adolescentes que estejam condizentes com a nossa sociedade capitalista. Eles não querem pensar pessoas livres, pensadoras e questionadoras. E eles impõem nesses filhos uma autoridade muito forte. E isso a gente percebe muito quando vem uma demanda dos pais para que as escolas elas sejam ainda mais conservadoras, né?
Então, por exemplo, se um aluno chega na escola e ele está pedindo para ser tratado num pronome que a família não aceita, às vezes a família vai lá e vai se intrometer para impedir isso, né? Que isso aconteça. Isso causa também evasão escolar. Às vezes é o inverso, às vezes é a escola que vai lá e não deixa os pais usarem isso, né? Então, vai uma via de mão dupla, né? Ver quem reforça mais a exclusão que a sociedade burguesa mesma se aproveita para explorar mais ainda essa população e manter a ordem da sociedade como está. Acho que eu até fui para outros caminhos com a pergunta, né? Época de secundarista, aí falando que você conheceu o MEP, aí você fez toda essa... Isso, porque o MEP só pode ser construído como uma sociedade socialista. O MEP, a escola que a gente quer, a universidade que a gente quer, elas só podem escolher ser construídas numa sociedade socialista, porque só com os trabalhadores no poder é que a gente vai conseguir não ser mais escravos desses meios de produção, né? A gente vai poder ter o controle mesmo sobre eles, porque realmente nem faz sentido, né, para uma sociedade capitalista a gente ter pessoas questionadoras, pessoas que são livres, pessoas que se organizam, montam grêmios, e esses grêmios sejam ativos e sejam órgãos de decisão, e daí tem outros órgãos de decisão em que essa população vai debater e deliberar sobre os rumos da sociedade. Não faz sentido, assim, ser assim para a sociedade capitalista, porque, senão, assim, se for assim, a sociedade realmente, muito dificilmente, essa sociedade vai deliberar que, não, a gente quer que toda a riqueza produzida, ela seja sugada por um bando de parasita, que, na verdade, são um bando de parasita muito pequenos, né, o 0,1% da população, enquanto quase todo mundo vai se fuder e ficar trabalhando pra caralho e recebendo mal e ficando doente com adoecimento mental, não podendo se divertir com os filhos, não podendo se divertir com os amigos. Não, as pessoas vão acabar deliberando que dá pra gente organizar a sociedade de um jeito diferente para todo mundo ser mais feliz, né? Essa é a ideia. E é por isso que a gente constrói e disputa as consciências, né? Porque também, quanto mais a gente disputa as consciências, mais avançada será a nossa revolução, não tenham dúvida disso. Porque um dos mecanismos que pode impedir certos avanços revolucionários é se não tiver adesão dentro da população, né? Porque, sei lá, vai baixar uma lei, assim, isso já até existe no Brasil, né? Mas, assim, vai baixar uma lei que diz que você não pode discriminar as pessoas, mas aí a gente tem uma sociedade que não tem uma consciência que também esteja alinhada com essa ideia. Essa lei não vai ter materialidade na vida real. Caracas, camarada. Gostei bastante. São raras as pessoas que vêm aqui e, tipo, falam assim, sabe? Tipo, vão levando o pensamento e o bagulho vai indo e você fica assim ouvindo e falando, caralho. De fato, e principalmente por uma candidatura. São raras as pessoas que estão se candidatando que estão trazendo isso, né? Talvez esse ano mais, porque eu tô vendo bastante candidatura da esquerda radical. Mas em 2020 mesmo, quando foi o ano que eu entrei na internet, a gente tinha uma dificuldade em achar pessoas que estivessem prontificadas a falar isso, que estivessem se candidatando, né? E eu achei muito da hora essa discussão sobre a educação e que levou também ao debate sobre a questão da ideologia, né? Da luta pela consciência mesmo, que é um dos maiores entraves que a gente tem, né? Porque o liberalismo, ele tá ali o tempo todo na cabeça das pessoas de todo lugar. Escola, trabalho, faculdade, televisão, comercial, vídeo no YouTube, tudo. E a gente tá aí a contrapelo, batendo de frente, trazendo, vindo aqui. Você vindo num podcast, mano, que chega em poucas pessoas, embora, né, tenha só certa relevância, porque a gente já surpreende, olha e fala, nossa, é bastante gente seguindo um podcast de alguém da esquerda, mas beleza.
Mas de estar aqui debatendo isso, levando esse debate, eu falei, mano, olha o bagulho, olha isso daqui, vamos bater de frente com essas ideias, vamos bater de frente com isso. E aí, camarada, eu agora não tenho nenhuma pergunta em mente. Tem alguma coisa que você fala, putz, Morcego, eu queria falar sobre isso aqui? Não, que eu acho que é fundamental a gente estar fazendo isso aqui. Você disse que esse podcast talvez não chegue em tanta gente, mas também é por causa. Existem vários empecilhos, né? Questões materiais, inclusive, né, que a gente sabe que a direita tem muito mais que a gente, e questão de que esse não é um discurso que a princípio todo mundo vai gostar. Você disse assim que o liberalismo está em todo lugar. Eu fico às vezes chocada até quando eu encontro alguém que é de esquerda ou minimamente de esquerda. Recentemente a gente teve uma pesquisa que diz que a maioria das pessoas se considera com valores de esquerda. Eu entendo isso, porque assim, depois de 6 anos com Bolsonaro e Temer, que são à direita, e a gente sabendo que o outro lado é a esquerda, é meio que intuitivo você não gostar muito de direita, porque a direita pelo menos afundou. isso, né? Pelo menos isso. Mas só isso não basta, né? Porque assim, como se diz, teve muita gente de esquerda que disse que assim, que eu queimo a esquerda porque, por exemplo, eu falava sobre o fim da família, né? Católica ainda piorou, né? Católica falando do fim da família. O que é isso, né, gente? E Jesus, Maria e José? A vossa família, a vossa é. Mas não tinha nada a ver com isso. Eu acho que as pessoas, inclusive, quando elas olham esse debate e elas reduzem essas pautas, né, que a gente chama hoje em dia um pouco de identitárias, né? Eu não gosto de chamar assim, porque, na verdade, identitarismo tá em todo lugar, né? Tipo, uma perspectiva que se baseia na identidade, ela pode muito bem ser baseada na identidade dominante e ela é identitária da mesma forma, né? Que é o que a gente vê, inclusive, na maior parte dos lugares, né? Que é o identitarismo branco e hétero e cisnormativo. É impossível que eu consiga falar sobre as coisas que eu falo sem tocar nesses pontos, né? De fim da família, de definhamento dessas instituições, por causa do fato de eu estar mobilizando, principalmente, a ideia de organizar travestis e pessoas LGBTs em torno da luta radical. É isso que a gente tem de principal, sabe? A gente entender que as instituições que a gente tem nessa sociedade, elas não são naturais, elas não foram dadas por Deus, né? Embora muita gente ache que seja assim, inclusive através de uma leitura muito esquisita da Bíblia, porque tem gente que fala que fundamentalista, que cristão fundamentalista, lê a Bíblia não sei o quê, mas eu não sei se essa galera devia ser chamada de fundamentalista, não, porque eu acho a leitura delas bem freestyle da Bíblia mesmo, sabe? Eles não querem nem saber de contexto, não querem nem revisar as traduções, não querem... na verdade, eles querem ler o que interessa a eles. É isso. Tanto que... Isso. Eles cortam uma partezinha e falam, não, porque, ó, é isso daqui, ó, tá aqui. Aí você vê o contexto e eles falam, meu, nada a ver o bagulho. Tanto é que, assim, a Igreja Católica mesmo passou 1.800 anos tendo uma opinião até bastante alinhada com a nossa de esquerda hoje em dia, que é de permitir o aborto até algumas semanas. E a partir de 1870, isso muda. E isso muda porque a correlação de forças muda, sabe? E aí, assim, quer dizer que a igreja que essa galera acredita, então, estava errado durante 1.800 anos. Aí depois que ficou certo, que tá certo é agora. Sabe? É meio confuso, sabe? Eu acho que tem que questionar, até porque senão a sua fé vira cega, né? E dá para fazer esse debate com a população. Às vezes eu acho que a esquerda mesma, a esquerda, muitas pessoas da esquerda, elas mesmas são conservadoras, não querem
debater sobre LGBTfobia, não querem debater sobre feminismo, sobre aborto, achando que a população vai ser conservadora, porque a população é de maioria cristã, mas na verdade é essa esquerda que é conservadora, eles que não querem debater isso, porque eles estão se lixando, sabe, para a vida das mulheres e para a vida das pessoas LGBTs e até para a vida das pessoas indígenas também, né, porque demarcação de terras é uma coisa que você não pode falar, né, você tem que falar, não, gente, vamos dar as mãos aqui com o agronegócio, vamos dar a mão aqui com as mineradoras. A gente nem precisa enfatizar isso. Tem que ouvir os indígenas, mas também tem que ouvir os latifundiários. Os dois lados, tem que, né, dar uma atenção para os dois. A gente ouve os indígenas, mas assim, a gente não atende nenhuma pauta, demanda estrutural deles, porque assim, a questão indígena é uma questão na real, a questão indígena, ela é a questão brasileira, porque ela é a grande questão brasileira. Porque a questão indígena é sobre território, é sobre soberania do território. Soberania do território é sobre o modo de viver que vai ser implementado naquele território, é como vai ser apropriado os recursos daquele território. E no fim, o que a questão anticolonial sempre foi, sobre território. A primeira coisa que a gente fala quando a gente pensa em questão anticolonial é a questão territorial. A questão palestina é uma questão de território. Aquele território ali, sabe, não tem como você querer expulsar aqueles povos dali. Eu até ouvi recentemente no ato sobre a terra indígena, uma palavra de resistência de um companheiro que foi bem potente para mim. Eles falaram que podem transformar a gente em adubo para a terra, mas não vão tirar a gente dali. Porque é nosso aquele lugar. Quem decide os rumos dessa terra somos nós, não é uma burguesia suja, que na verdade essa burguesia ela tá até, às vezes nem mora aqui, e também tá com os seus interesses e com os seus corpos e com a sua mentalidade totalmente alinhada com aqueles que não se interessam por preservar e por realizar a manutenção desse território. Eles são aliens, eles são forasteiros aqui. A burguesia não constrói para que esse território exista e que ele tenha perspectiva de futuro para essa população. Então, a gente, no final das contas, quando a gente busca o socialismo, é também uma consequência de pensar a questão anticolonial, de pensar a questão indígena, a questão travesti também, porque as travestis também resistiram a uma parte muito primordial do colonialismo, que foi a generificação da sociedade. A nossa sociedade, ela nem sempre foi... nem sempre teve uma divisão generificada do trabalho como é hoje, né, que diz literalmente que mercadoria você é a partir de uma parte muito específica do seu corpo que você nasce, né, que é o seu genital, e que também é um pouco diferente a partir da sua raça, ou seja, da sua cor de pele, da sua herança étnico-racial. Então, assim, ela está transformando todos nós em mercadoria, nós não somos mais pessoas. A partir daí somos mulheres, somos travestis, somos pessoas negras, pessoas homens, né, também, que existe essa identidade aí também. E isso reflete muito no que a gente vai poder acessar, porque Amanda Palha mesmo disse uma vez assim, quando a gente fala que essa generificação ela cria mercadorias, forças de trabalho diferente a partir do sexo e do gênero, a gente está falando também sobre acessos das pessoas, né? Então, assim, se as travestis, eu falei aqui que a gente não... 86% de nós não forma, não chega ao ensino médio. Mas, assim, para que você vai, nesse capitalismo em que a maioria vai ser prostituta, você vai permitir que elas cheguem no ensino médio? Sabe, a qualificação que elas precisam para estar inseridas no mercado de trabalho nesse sistema não precisa de ensino médio, pode ter certeza, sabe?
Só precisa mandar a menina para a rua que o resto vai ser feito, sabe? E isso também vale, assim, para as mulheres. Você não vai empregar ela o tanto que ela deveria receber e também você não vai ter tanta... Você não vai dar um emprego estável para ela porque ela vai ter filho e ela deveria ter um companheiro, né, para sustentar ela. O trabalho que ela devia estar fazendo não é esse. Se ela quer fazer esse trabalho, ela que abdique desse direito, sabe? Ela vai querer creche para quê? Ela não tá querendo trabalhar igual homem, na rua, fora de casa? Então, não tem que ter creche, não. Sabe? Tem que ter lugar para amamentar, tempo para amamentar? Não, não tem que ter isso, não. Que isso? Ela não quer trabalhar? Sabe? Também, essas questões, elas também são assim... A gente até pensa, às vezes, que elas não são literalmente econômicas, no estrito senso, mas elas também têm uma dimensão econômica que não dá para desconsiderar quando a gente pensa na reprodução do sistema. É isso, camarada, que hoje é só pedrada aqui. Galera, quando Nossa, eu falo demais, será? Ficou, tá fantástico, tá fantástico. Galera, quando ouvir isso aqui vai ficar igual eu tô aqui. Realmente. Então, camarada, acho que a gente pode ir para as considerações finais? Podemos. Então, novamente, o palco é seu. Só deixando você falar, né? Eu tô só, mas pode ir mandando que tá excelente. Ai, obrigada aqui pelo espaço. Eu acho que, indo para as considerações finais, gente, eu acho que o mais importante para a gente... Porque eu só trouxe coisa ruim, né? Eu tenho esse problema, que eu sou um pouco pessimista. Vou tentar mudar isso. Mas, assim, para a gente ficar um pouco menos pessimista, eu acho que a gente está avançando muito na organização na nossa classe. Antigamente era muito difícil você encontrar alguém que fosse comunista e quando você perguntasse se ela é comunista, ela era comunista mesmo, sabe? Hoje em dia está ficando um pouco mais fácil de encontrar gente assim. Inclusive, isso reflete o crescimento das organizações revolucionárias, ele está muito maior, né? O Morcego mesmo falou aqui que em 2020 a gente não via quase nada disso. E agora a gente está vendo cada vez mais. Mas a gente precisa avançar cada vez mais. Então, assim, eu espero que com essa pré-candidatura eu consiga, principalmente, tá engajando e mobilizando a galera para poder estar se organizando mais, porque eu só consigo ver essa alternativa da gente conseguir conquistar um futuro que seja de emancipação real para a nossa gente. E a gente tem esse potencial, porque a gente é a maioria da população, gente. Quantos mais ocupações, quantos mais grêmios, quantos mais entidades e movimentos a gente estiver construindo, inseridos, e que a palavra da revolução esteja lá, mais a gente vai estar perto de vencer e principalmente que há a chance de vencer, porque a bandeira do partido de Lenin ainda está hasteada. E é isso que no final das contas, o partido revolucionário, o partido leninista. É um partido que vai conseguir captar todo esse caldo revolucionário que a gente quer criar nessa população para um fim que seja a morte do poder burguês. A gente precisa tirar o poder da burguesia. O marxismo-leninismo, ele é o fuzil que a gente tem para conseguir tirar esse poder da burguesia. Então, para isso, a gente precisa, sim, do levante de todos os povos, do levante das travestis, né, do terceiro sexo, mas junto com um levante de todo o terceiro mundo também, para que não sobre mais nenhuma instituição burguesa em pé. Todas elas caiam, na estética também, porque
Porque é bem precária, né? Também a estética da burguesia. É isso. É isso, camarada. Eu agradeço demais a sua participação, sua presença aqui. Não esqueçam de seguir, vai estar na descrição aí do podcast, o arroba. Então é só ir lá seguir no Insta, no Twitter, acompanhar, ver o que tá rolando, tá sempre apoiando aí, dando suporte para pré-candidatura, para os projetos que estão rolando, para tudo que tá vindo aí, a gente tem que se fortalecer, né? É o momento de a esquerda radical tem que se juntar, porque o que sobrou dali é conciliação pra lá só. Ou é nós ou é nós. Infelizmente eu acabei perdendo o final do áudio, mas passando aqui então novamente para agradecer a camarada pela disponibilidade, por estar aqui trocando ideia e por estar mandando essas ideias adiante, tá ligado? Os links aí para seguir ela estarão logo abaixo. Não deixa de seguir, não deixa de acompanhar, não deixa de ver os rumos que vão estar sendo tomados e as discussões implementadas aí, então, por essa pré-candidatura. Então, lembrar também de seguir a gente nas redes sociais.